Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um programa, mais um CâmeraCast. Estou aqui com o Bruno Horta, mais uma semana. Hoje Mais estamos com juntos. 2 convidados hoje. Sim, mas antes temos 2 apresentadores do melhor programa da TV Câmara, tirando... Tirando. Qual programa que você mais gosta da TV Câmara? É Uma Cara Delas. Eu gosto do Raízes. Gosto. Mas por que será que você gosta do Só Raízes? porque eu apresento e você gosta do delas por quê? Porque eu apresento, entendeu? Eu acho um programa tudo muito certo. bacana, muito interessante. Gostaria muito que o pessoal conhecesse também. Então segue a gente nas redes Exatamente. sociais. Nas redes sociais, aqui nesse programa, não esquece de dar o like, compartilhar esse programa também, esse vídeo com seus amigos nos grupos do WhatsApp. É muito importante, né? Pra galera conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dos nossos convidados aqui também. E é isso. @Câmara de Macaé. Isso, Instagram e todas as outras redes sociais. Legal demais. Legal também hoje recebendo figuras ilustres. Ouvidores da Prefeitura de Macaé, ouvidora geral, Denise Neto. Bem-vinda, Denise. Obrigado pela presença. E Alex. Alex, não sei seu sobrenome. Alex Xavier. Alex, eu sabia, tinha esquecido. E Alex Xavier, ouvidor de carreira. Boa noite, obrigado pela presença. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Então, ouvidoria é uma carreira e pouca gente sabe. Então, para a gente começar a apresentar um pouco isso, queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês, como é que vocês chegaram na carreira de ouvidor, né? Porque é uma carreira de verdade. Não é isso, Alex? Aqui do município, em especial, a gente pode dizer que essa carreira começa antes, inclusive, do que em outros lugares do país, né? Porque hoje a gente tem um conjunto de regulamentação aí que pode literalmente dizer que é uma carreira, né? É uma ocupação reconhecida hoje, inclusive, pelo Ministério do Trabalho. Mas isso é bem novo, né? No meu caso, especialmente, eu chego no município na ouvidoria através do concurso, né? Mas a experiência da Denise é muito anterior a essa, né? E aí eu acho interessante ela trazer um pouco dessa experiência, porque eu acredito muito nessa questão da estruturação a partir de uma prática, né? Então, eu acho que as políticas públicas, quando elas nascem a partir de uma prática, elas tendem a estar melhor estruturadas, né? Porque você já viu aqueles primeiros problemas ali. Bem, a minha carreira começa, assim, com meus 18 anos, quando eu fui fazer relações públicas, né? Comunicação social, porque eu sempre amei estar com pessoas, conhecer pessoas, né? Ser ponte nas relações, né, empresariais. E aí me formei, passei um tempo, né? Me casei, tive filhos e tal, e depois, fazendo uma pós em administração hospitalar, eu conheci o Antônio Roldão, que era ouvidor do Correios. E quando ele, no primeiro módulo, ele falando sobre qualidade, quando ele falou em ouvidoria, eu falei, gente, é a profissão da minha vida, tem tudo a ver comigo, né? Isso eu já tinha 40 anos. Aí ali estavam as pessoas que estavam para a inauguração do HPM, né? Do Hospital Municipal, o pessoal que ia liderar a fundação. E eles identificaram em mim uma pessoa desempregada, dona de casa, que tinha tempo para pesquisar e enlouquecida por aquele mundo que se abria para mim. Então, eu mergulhei de cabeça. Logo, eu fui contratada, né? Eu também tinha acesso a muitas pessoas importantes para agilizar. Era uma urgência, né? A inauguração do hospital. Aí me colocaram como membro dessa comissão para acelerar o processo de inauguração do hospital. E aí foi assim a grande revolução na minha vida, né? E aí eu fiquei, isso foi em 2001, né? Aí o hospital, eu fiquei na obra, né, ajudando a acelerar aquelas coisas e já também fazendo pós, estudando, fazendo TCC, tudo em ouvidoria. A ouvidoria já era o sonho da minha vida. Só que assim, eu me baseava muito nessa nova ouvidoria. Tinha a Vera Giangrande, que era uma cidadã de São Paulo, jornalista, relações públicas. E ela criou o Ombudsman, né, no Grupo Pão de Açúcar. Ela é muito revolucionária. E eu comecei a devorar os livros dela, usei nos meus TCCs. E aí, em 2003, eu fundei o HPM já inaugurado, né? Eu criei a ouvidoria do HPM, né? Que a ouvidoria nasceu lá, até foi antes da do SUS, que a do SUS acho que foi em junho, né? O nosso foi em abril. E aí
aí foi meu trabalho dessa prática que eu precisei ter, de conscientizar, de mostrar para todo mundo, pra todo o universo ali, o que era ouvidoria. E aí era a direção, os profissionais servidores, era o cidadão. Então, e como eu era, né, era um perfil, é meu perfil. Eu acredito na ouvidoria, o mais importante é o perfil da pessoa, de gostar de gente, de humanizar, acolher. Isso faz parte de mim. Quem conhece o meu trabalho sabe disso. E ali eu fiquei 20 anos, né? Foi muito bonito. E eu vi chegar aqui no município as normatizações, as leis. E aí, quando vem o Alex, né? A equipe, né, que fez o concurso. E aí, o trabalho deles eu acompanhava, só que a minha dedicação, o meu olhar, sempre foi o HPM. Porque você imagina, lá são 24 horas, entendeu? E lá você chega de manhã, se você quiser, você fica 24 horas com problemas, com coisas para resolver, né? Me envolvi com captação de órgãos, né? Fazer parte dessa comissão, então foi encantador. E aí até o momento em que o prefeito Elbert entrou e ele me identificou com uma pessoa para coordenar a ouvidoria geral. E essa é a história. É comum a saúde, na realidade, né? E eu acho que isso vale a pena a gente falar quando a gente pensa na ouvidoria como profissão, né? Porque hoje, por exemplo, no município, a gente é um órgão da Controladoria Geral, né? Que vem mesmo dessa cultura de controle, né? Mas quem entra na ouvidoria pela saúde tem uma outra pegada, né? Porque a nossa compreensão é a ouvidoria a partir da participação social. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, né? O controle social, ele é só uma das facetas da participação. A participação está muito além do controle, né? Está naquilo de você construir conjuntamente, né? E a minha entrada, né, a minha aproximação com a ouvidoria, né, antes aqui do município, também é pela saúde. Eu sou fisioterapeuta de graduação, né? E eu trabalhava na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Saúde do Estado, e lá eu trabalhava na equipe de humanização, com a política de humanização do Ministério da Saúde, né? E a ouvidoria era um dos instrumentos dessa política. Então, lá foi o meu primeiro contato. Então, assim, tem uma outra pegada quando a gente parte da participação social, né? Quando a gente entende o que é movimento coletivo, né? Movimento social, quando a gente entende, né, que você não precisa necessariamente burocratizar para estimular a participação. Pelo contrário, né? Eu acho que quanto menos burocratizar, mais você estimula a participação social. Enfim, essa foi a minha primeira aproximação no Estado com a ouvidoria. E aí, quando saiu o concurso aqui para Macaé, à época eu estava meio que numa crise profissional. Meu interesse, a princípio, era para o cargo de sanitarista, mas aqui em Macaé tinha uma limitação, então eu não poderia concorrer a esse cargo. E aí eu tinha certeza que eu não queria, naquele momento, concorrer para fisioterapeuta. E aí, quando eu vi o ouvidor, eu falei, cara, eu acho que eu posso, né, contribuir com esse debate. O que era também um desafio, porque uma coisa é você pensar a ouvidoria da saúde, onde já está dentro da política de saúde muito naturalizada essa questão da participação social, né? E quando você vem para a ouvidoria geral, você está pensando ouvidoria de município. Então, você vai pensar saúde? Vai pensar educação, assistência social, que é no âmbito da proteção social? Sim, mas você vai pensar também ouvidoria de fazenda, né? Ouvidoria, né, de recursos humanos. Então, assim, ouvidoria de ordem pública, né? Que historicamente são áreas que transitam numa outra lógica, né? Mas eu acho que isso contribui muito para o meu crescimento enquanto profissional de carreira, né, para compreender essas áreas. E acho que também tem uma contribuição nossa, né, desse olhar de onde a gente chega para dizer, olha, que tipo de ouvidoria eu quero fazer. E você vê também que tudo passa pela capacitação, né? Enquanto meu foco sempre foi saúde, o HPM, né? A minha paixão sempre foi o HPM. Eu fiz, né, a administração hospitalar, gestão em saúde. Em 2012 eu fiz uma pós-graduação em ouvidoria, gestão de ouvidoria, né, pela Cândido Mendes. E teve um concurso que eu fiz para relações públicas, né? Logo no ano seguinte teve né, para ouvidor. Mas aí eu já estava, e para mim, eu me entendo ouvidora sendo uma relações públicas, entendeu? Que eu tenho
muito orgulho da minha profissão, que eu não tinha antes, mas hoje eu tenho, muita. E a gente se complementa, a gente se completa e eu acho que tudo é pela capacitação. Tanto que agora a nossa equipe, né, do nosso sistema de ouvidoria do município, a gente tem os cursos de capacitação que a CGU, né, junto com a Escola oferta, Nacional de Administração Pública. Aí toda a nossa equipe, né, faz são 10 módulos, muito interessantes. Então, eu tenho essa pós-graduação, mas deles são 200 horas quase, né? São 200 horas. São 200 horas. E é interessante também a gente pensar, quando a gente fala dessa coisa da estruturação como uma carreira, né? Porque em Macaé, ele desponta na frente. Quando Macaé fez o concurso, que foi em 2011, né? Nenhum município do país, aliás, não só município, nenhum órgão de estado do país tinha, né, o ouvidor concursado e ainda mais com essa exigência de nível superior, mais um curso de capacitação. E eu acho que é muito interessante, a gente vem experimentando isso, né, quando a Denise, inclusive, fala desse início da carreira dela, é uma diferença também, porque toda vez que me parece que a gente fala em ouvidoria, as pessoas já pensam lá em a gente acolhendo alguém, ouvindo, escutando um problema. E claro que isso é o que fica, acho que, mais visível, né? Mas aí a gente está falando do atendimento ao público, abre aspas, da assistência, né, diretamente. Mas tem um papel grande aí do ouvidor, que é o que eu diria do ouvidor gestor, né? Então, assim, o papel da Denise, por exemplo, para pegar aqui essa trajetória no hospital, era uma que dizia muito mais respeito a essa coisa da assistência direta, de ouvir as pessoas. Ela hoje, como ouvidora geral, pouco ela vai fazer esse atendimento. Não é que ela não possa, né? Mas ela tem que pensar a política pública de ouvidoria, ou seja, como é que implementa a participação social através de ouvidoria numa estrutura burocrática de município, né? Então, é uma outra lógica, né? E aí, esse trabalho, eu acho que ele fica um pouco mais escondido, né? Quando você fala em ouvidoria, as pessoas pensam, então você atende as pessoas e tal. Sim, tem a equipe que faz isso. É meio bastidor, né? Exatamente. Não aparece muito, mas Então, já pegando esse gancho aí, o que é a ouvidoria e qual é o papel dela no município? Então, assim, a ouvidoria, na realidade, ela é um órgão que eu diria que, resumidamente, ela tem dupla função. Uma é de representar mesmo, né, e incluir as pessoas, né, na construção da política pública, porque, como eu falei, não é só no controle, não é só se essa política deu certo ou não, mas é inclusive na implementação de política, né? Porque eu sempre dou o exemplo, você pode ter um atendimento, por exemplo, de saúde que é excepcional, né? Mas você, do lugar de mulher, gostaria que esse atendimento fosse prestado por uma profissional mulher e não por um profissional homem. Isso não quer dizer que aquele serviço está ruim. Isso quer dizer que tem outras coisas que contribuem que você quer discutir. Então, por isso eu falo, é muito além de controle. Você está falando de, inclusive, mudança cultural num determinado espaço. Então, por um lado, a ouvidoria faz isso. Ela integra, né, a participação social, as pessoas dentro da gestão. Né? E quando eu falo as pessoas de fato, né? Eu não costumo usar o termo cidadão, porque tem essa coisa de que, então eu pago imposto, eu posso. Eu não pago imposto, eu não posso. Não tem essa exigência. A gente, inclusive, trabalha com manifestação anônima, tá? Então, esse é um papel da ouvidoria fundamental. Um outro papel é da ouvidoria como instrumento de gestão. Então, quer dizer, a partir dessa participação, ela tem termômetro, né? Então, eu crio indicadores para transformar aquela participação numa qualificação da política pública. Então, eu tenho uma política que está bacana numa determinada área, cultura, por exemplo, mas eu posso redirecionar o que eu tenho ofertado de cultura porque a população entende que é uma outra questão. Então, ela tem essa dupla função. Ela é um instrumento de gestão e ela também integra o usuário. Essa ferramenta é tão interessante que a gente tem 1 ano, né? 2 anos que está na controladoria. Sim. O nosso chefe imediato, né, que é o Edilson, controlador do município, ele ficou, assim, muito feliz quando ele começou a fazer fechar o primeiro ano, e ele viu como que os nossos relatórios, essa ferramenta que a gente ofertava para ele,
não é? Coincidia com o trabalho que ele faz, com a produtividade dele, com o processo de trabalho né? dele. O controle, a controladoria desse lugar, né? De um controle interno, ela pega questões, né? E para justamente reorientar o processo de trabalho. Os nossos relatórios são usados como bússola, não, como mudança de uma bússola também, né? Um dos instrumentos que ajudam nessa orientação de como está sendo cumprido. Ele está sempre assim elogiando, ele está sempre encantado assim com o que a gente consegue ofertar para ele. Denise, você falou um pouquinho antes sobre ombudsman, mas ouvidoria já é uma palavra difícil. As pessoas não estão muito acostumadas com essa palavra e quando escutam falar ouvidoria faz logo uma brincadeirinha, porque não entende muito bem. Então você trouxe o ombudsman e as pessoas também confundem bastante ouvidoria com serviço de atendimento ao consumidor. Então a gente precisa colocar um pouco essas coisas no lugar. O ombudsman é usado mais no serviço privado. Você vê, a Vera Giangrande, ela trouxe o ombudsman, que é uma palavra sueca, Sim. e ela não tem tradução, é ombudsman mesmo. E é mais usada para a parte privada, né? Era no Grupo Pão de Açúcar e tal. Já a ouvidoria, né? Tirando ficou um tempo, né? A ouvidoria um pouco assim, porque tinha os grandes dedos duros da coroa, né? Então mudou essa nova perspectiva, né? Com essa coisa dela vir com força total e o poder que o Grupo Pão de Açúcar deu a ela e as pessoas que foram começando com ela, mudou esse olhar da ouvidoria, né? E aí a ouvidoria fica mais para a parte do serviço público, né? E é um serviço que é de segunda instância. A ouvidoria é quando tudo deu errado, quando você tentou várias coisas, você vai buscar a ouvidoria. Gente, a ouvidoria, né? Ouvidoria não é a primeira instância, não é. E o serviço de atendimento ao cliente dá um exemplo, importantíssimo. Um exemplo prático para a gente entender essas instâncias que vocês estão dizendo. Isso é um caso. Eu estou com problema na Vivo. Vou ligar, vai vir aquele, agora, inteligência artificial, que está sendo muito usada na telefonia. Isso não é ouvidoria, né? Isso é uma ofensa para um ouvidor ouvir isso. Não o que você está me perguntando. Ouvidoria não é isso. Aquilo é serviço de atendimento ao cliente. No próprio serviço público, né? Por exemplo. E a gente e tem um papel pedagógico também da ouvidoria nesse sentido com a população. Porque a ouvidoria, ela não é um saque, né? Ou um serviço de atendimento ao cliente e nem o fura-fila. Então, assim, por que eu estou falando isso? Não que seja a intenção das pessoas, mas às vezes você quer. Isso era muito comum no início. Eu acho que agora a população, né, do nosso município consegue entender um pouco melhor. Mas era muito comum assim, eu quero trocar uma lâmpada. Entendeu? É um serviço que tem que ser prestado pelo serviço público. É legítimo que as pessoas solicitem, mas essa solicitação não deveria ser uma solicitação de ouvidoria. Por quê? Porque o setor de iluminação pública, ele tem um desenho de processo de trabalho para troca de lâmpada. Direitinho. E que funciona. Então, assim, não, eu solicitei, eu abri 3 protocolos, tem 15 dias e ninguém trocou minha lâmpada. Aí sim entra a ouvidoria. Aí é a ouvidoria, porque, né, tem um processo de trabalho ali que deveria ser cumprido que não foi. É uma segunda instância. E isso vale, por exemplo, para marcação de exame. Eu acho que é um outro grande exemplo, assim. As pessoas às vezes chegam lá, eu quero marcar o exame. E aí a gente pergunta, olha, mas você foi, né, no controle e avaliação, que é o órgão aqui no município da saúde que geralmente está atrelado a esse processo. Não, eu vim aqui porque eu sei que eu não vou conseguir e tal. Não dá para furar fila, né? Não é a primeira instância, né? E não é essa a intenção mesmo. Então, assim, isso não é ouvidoria. Ouvidoria é quando você já fez uma relação com esse serviço público, né? E ele não conseguiu dar conta de responder da maneira que deveria. Agora, e como que... desculpa. Tá, pode agora acontece assim, né? O meu grande estágio de vida, porque 20 anos é uma vida, no HPM. Lá é um hospital de emergência. Então, ali tem uma ouvidoria na frente. Então, o que acontece? A pessoa chega
É porque qualquer coisa que você chega no hospital é motivo de dor, de sofrimento, de medo, né? Então, o marido, a mulher começou a sentir contração à noite, ele, não, espera um pouquinho, aí chega de manhã, já está no risco, ele já chega lá até também, ai meu Deus, por que eu não trouxe ela na madrugada? Aí já chega lá no hospital, já ofendendo todo mundo, já bravo, porque a pessoa tá tudo direitinho, já foi. A equipe que também podia estar ali amenizando as coisas, está também envolvida para acelerar as coisas. Então já chega lá na ouvidoria, olha só, minha mulher já está ali não sei quanto tempo, daqui a pouco vem a enfermeira, já nasceu seu bebê. Assim, então ali a gente acabava apagando incêndios e também para amenizar, porque você sabia que aquela equipe maravilhosa que tinha lá na maternidade, que é um exemplo, né? A psicóloga, a assistente social estavam envolvidas com aquela mulher lá dentro e em algum momento alguém podia até errar de não dar a devida atenção ao marido, mas aí não é só o marido, é a mãe, é a vizinha, é a cunhada, vocês sabem quando uma pessoa vai para ter neném. Então, a gente cobria esse lugar, acolhimento, tentava ocupar o lugar do profissional de saúde técnico que estava envolvido com a esposa, né? Então, lá a gente acaba fazendo isso, apagando alguns incêndios, mas que eu não acho, eu fazia com o maior prazer, e isso... hoje eu encontro pessoas na rua que tiveram contato comigo há 18 anos e nunca mais se esqueceram, e foi fundamental. Porque você tem que fazer tudo pela instituição. Você tem que cuidar da imagem da instituição. Eu fico pensando, Denise, que esse é o nosso grande desafio quando a gente vai para a ouvidoria geral, né? Porque, assim, a gente tem setoriais, a gente tem no município de Macaé a gente chama Sistema Municipal de Ouvidorias. Por quê? Você tem a ouvidoria geral, que é quem coordena esse sistema, e dentro das secretarias, você tem 16 secretarias, né, ou órgãos afins, que são o que a gente chama de órgãos-chaves, que a gente tem as secretarias, as ouvidorias setoriais, que estão ligadas a gente, tecnicamente. E o grande desafio de você atuar na ouvidoria geral e atuar na setorial é justamente esse. Porque quem atua na ouvidoria geral, ele precisa compreender que o tempo de resposta e resolução das manifestações de ouvidoria, ele vai variar dependendo daquela política pública. Então, numa maternidade, né, como a Denise trouxe o exemplo, o tempo é o agora. Exato. Talvez você não tenha 2 horas para esperar, Sim. né? É diferente se você está tratando, por exemplo, de uma questão que envolve uma fiscalização de postura ou uma fiscalização ambiental, que tem todo um procedimento que você não vai responder em 2 horas, né? Então não adianta assim, eu vou ligar para a ouvidoria porque eu quero que alguém venha aqui fiscalizar uma loja que está com som alto agora, entendeu? Alguém que está vendendo, um ambulante que está vendendo algo que não poderia vender agora, porque o tempo dessa fiscalização, dessa política, ele é diferente de uma política, por exemplo, de atendimento à emergência. É diferente se alguém foi atropelado no meio da rua e você precisa, né? Então, quem está na ouvidoria geral ainda precisa passar também por essa questão de saber qual é o tempo de uma política pública, por exemplo, que envolve ordem pública, que envolve educação, que envolve ambientes, né? Porque são diferentes. Sim, era o que eu ia perguntar mais ou menos isso. É como que funciona o processo, né, de receber e até responder as demandas? Como que funciona? Então, hoje a gente tem uma regulamentação municipal, né, que ela define que a ouvidoria, né, o Sistema Municipal de Ouvidorias, ele tem até 30 dias para dar uma resposta conclusiva a uma determinada manifestação. Esse prazo ele pode ser prorrogado por igual período, sendo justificado, né? Então, esse é o prazo que a gente tem em geral. E o nosso desafio na ouvidoria geral é justamente trabalhar com esse prazo nas políticas específicas, porque, por exemplo, na saúde, a gente tem já a regulamentação do próprio Ministério da Saúde, que ele diferencia. Então, ele trabalha com um prazo que são 15 dias, 30 dias e acima de 60 dias, porque tem uma outra lógica. Então, o fato da gente trabalhar no município com 30 dias não elimina a responsabilidade de considerar as outras normatizações e essas especificidades. Denise, vocês falaram bastante de reclamações, eu imagino que deva ser bastante do serviço de vocês receber as reclamações.
Mas a ouvidoria não é só receber reclamação, não é isso? Lógico que não. As pessoas, elas, hoje em dia, né, porque eu já tenho 23 anos nessa seara, eu acredito que as pessoas já conhecem bastante a ouvidoria. E à medida que eles vão, o cidadão, né, o usuário, né, o macaense, ou quem for, ele quer participar do governo, ele quer interferir, ele quer dar ideia. Tem gente que vai para a rede social, mas tem as pessoas que, não, eu quero uma coisa efetiva, né? Eu quero falar com o prefeito, eu quero saber o que aquele secretário pensa. Então ele faz sugestões, e é interessantíssimo, tem cada sugestão alucinante, a pessoa se sente empoderada. Gente, eu estou participando. A ouvidoria é isso. É um espaço que o cidadão, ele entende que ele faz parte do governo. Ele tem voz. E é verdade. Então, ele vai falar, ele vai dar uma ideia, ele vai dar uma sugestão. Ele vai fazer uma denúncia quando tem alguma irregularidade, né, alguma coisa ilegal, ele vai denunciar, né? A gente tem várias situações que, né, a pessoa, com razão ou não, mas ele vai denunciar. Tem elogios, muitos elogios. Tem pessoas que têm uma certa expectativa e ela chega no lugar, a expectativa dela surpreende, entendeu? Então ela faz questão, olha só, eu fui atendida no céu. E como tem o contrário também, a pessoa se decepciona. Não, eu vou falar lá na ouvidoria. Então, eu acho lindo assim, que o cidadão, né? Ele já reconhece a ouvidoria onde um lugar onde ele vai se manifestar, né? E é maravilhoso isso. Alex, qual é a vantagem de se fazer uma manifestação na ouvidoria? Eu acho que a principal vantagem é você saber que você está contribuindo com a construção de um lugar que você está vivendo e quer que ele fique melhor. A ouvidoria responde às pessoas? Sim, a ouvidoria responde às pessoas, né? A normatização diz que a gente possui os 30 dias, né? E é legal a gente dizer que responder às pessoas não quer dizer exatamente dar aquilo que elas solicitam, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente que trabalha, né? E aí, essa é a importância de você ter ali alguém que é formado para aquele processo de trabalho. Primeiro porque você precisa, às vezes, reclassificar. A gente chama de manifestação tudo, né? Então, a Denise deu os tipos de manifestação. E aí você tinha perguntado, inclusive, em relação à denúncia. É muito comum a gente receber manifestação que vem escrito como denúncia. E aí a gente reclassifica. Por quê? Porque ela não é uma denúncia, ela é uma reclamação, né? Uhum. Mas, claro, a população... É legal. Boa. A população Sim. não precisa saber disso, a gente precisa. Então, um exemplo se eu passo por um processo de assédio, né? Se meu chefe me assedia, isso é uma denúncia. Por quê? Porque existe uma legislação que diz que isso é proibido. Né? Então, eu tenho toda uma normatização que diz que não posso ser assediado, né? Se eu sofro racismo, isso é uma denúncia, porque isso é um crime, né? Tá tipificado. Isso é uma denúncia. Agora, se o meu chefe não me lota num determinado espaço ou num determinado período que eu prefiro. Eu trabalho de manhã, mas eu gostaria de trabalhar à tarde e eu nunca vou para a tarde. Isso é só uma reclamação, né? A priori. Por quê? Porque pode dizer da impossibilidade com a quantidade de funcionários que aquele chefe tem, dele poder fazer essa troca. Então, essa é uma diferença. Mas a gente responde às pessoas, né? E aí, responder não é necessariamente dar aquilo que você quer, porque às vezes algumas pessoas chegam e falam, não, eu vou reclamar na ouvidoria, por exemplo, essa questão do horário, só para a gente seguir no exemplo. E aí meu chefe vai me trocar de horário. E não, às vezes a gente vai responder, inclusive, claro, vai ouvir o chefe também, e às vezes o que a gente precisa é de um relato daquela resposta propositivo. Então, ele vai dizer, olha, o meu serviço, por exemplo, o meu espaço que eu chefio, eu precisaria de 20 pessoas. Hoje eu trabalho com 15, né? Desses 15, a minha dificuldade maior é preencher justamente no grupo da tarde. Então, eu não tenho como passar o fulano que está à tarde para o grupo da manhã. Quer dizer, e a ouvidoria vai obrigar ele a fazer essa mudança? Não, até porque a ouvidoria está pensando também nesse serviço público como um todo. Então,
claro que pode ter um transtorno para aquele indivíduo, né? Quando pensa as questões particulares dele, que é pertinente, né? O ideal é a gente tentar ajustar as duas pontas, mas para o serviço público, naquele momento, aquilo não é possível. E essa resposta, por uma força de normatização, ela precisa vir no máximo em 30 dias. Sim. Né? E claro que também, dependendo dessa questão, não faz muito sentido levar nem os 30 dias, né? Esse é o tipo da coisa. Se você tem muito claro no seu serviço, você é o chefe, que esse problema todo que eu passei aqui, você não precisa levar 30 dias para me responder isso, para eu responder ao usuário. É até 30 dias. É até 30 dias. E o importante também é a pessoa saber que é uma equipe altamente qualificada, que a gente cobra esses treinamentos, a gente, lá na nossa ouvidoria geral também, para dar tratamento àquilo. Às vezes demora, né? Pode até chegar nos 30 dias, uma coisa que até poderia ser mais rápido, mas porque às vezes determinada demanda, manifestação, ela tem que passar por várias instâncias. A gente a coordenação de alguma coisa. Então, e a gente vai pressionando, já está aí, a gente vai acompanhando. Então, essa é a nossa função, de fazer valer a resposta o mais rápido possível. Eu acho que é legal também, quando você citou essa questão da denúncia, da reclamação, o exemplo que eu dei, é muito comum, né? E é fato, assim, poderia dizer que aproximadamente 70% do que a gente recebe é de reclamação e denúncia, né? E as pessoas me perguntam, inclusive, isso no âmbito pessoal, mas você não fica cansado de só ouvir, né, reclamação e tal? É uma paixão. E a gente aprende que dentro dessas manifestações, mesmo a priori sendo denúncias ou reclamações, você também consegue ver elogio, né? Então, às vezes, você chega lá para falar, por exemplo, de um determinado setor da prefeitura que você foi mal atendido. E aí você fala, não, olha, eu entrei, o guarda me recepcionou muito bem, e aí eu aguardei na fila, teve uma outra senhora que estava perguntando a prioridade, servidora também muito legal, mas na hora que eu sentei, aquele servidor X, né, não me tratou da maneira adequada. Veja, o seu objetivo de ir ali foi falar daquele servidor que te tratou de maneira inadequada. Mas na sua descrição da manifestação, tem um elogio ao guarda, tem um elogio a quem acolheu na fila. Então, por isso, né, não é simples. Né? Eu não posso olhar e é uma denúncia e sigo na denúncia, porque senão fica realmente uma coisa do impossível, né? Todo tempo a gente chega num determinado setor para trazer algo que não está na conformidade. Mas o que a gente viu na conformidade que a gente pode, inclusive, destacar para esse setor? Olha, em que pese essa reclamação aqui, a gente quer te parabenizar, porque, olha, seu processo de trabalho estava desenhado bonitinho, né? Quem é esse guarda que está nesse plantão? Porque toda vez que vem uma reclamação, vem junto uma observação em relação a ele. Quer dizer, tem um conjunto de coisas que você pode tirar dali. Que uma pessoa que não está na área olha e vê só a denúncia, né? Então, a gente também se alimenta dessa coisa, né? De ver que dá certo. E quais são os maiores desafios que a ouvidoria enfrenta no dia a dia? Ou o maior? Eu acho, assim, que é sempre desafiador você pensar a participação social quando você pensa numa estrutura burocrática de Estado, né? Que essa é uma diferença, até quando vocês comentaram do ombudsman e tal, quer dizer, a gente tem esse serviço, né, de inclusão das pessoas na gestão em vários países, né? Então a gente citou o ombudsman, mas a gente tem na América Latina o defensor do povo, né? A gente tem, enfim, várias nomenclaturas dependendo de país. E uma das coisas que diferencia a gente né, na maioria das ouvidorias brasileiras, não são em todas, mas é essa forma da estrutura. Então, hoje, por exemplo, a Ouvidoria Geral do Município está ligado, né, à Controladoria Geral do Município, que está ligado ao prefeito, né? Então, como é que você inclui um órgão de participação e que, por natureza, é questionador do serviço ofertado, né,
dentro de uma estrutura que às vezes não tem uma cultura, e aí eu não estou falando só do município de Macaé e nem só do executivo, né? Dentro de órgãos que não tem uma cultura de trabalhar com essa mudança, né? Porque eu sempre falo isso, a mudança não está porque está ruim, pode ser para ser melhor. Então eu acho que o grande desafio interno, né, seria esse, de como a gente se coloca, que eu acho que esse é um desafio nosso, assim, que é um pouco isso que eu falei anteriormente, de chegar no setor e falar, olha, eu vim aqui, né, para além de parabenizar por esse desenho que tá legal, por aquilo ali que tá muito bacana e tal, isso aqui, mas para comentar também que alguém deu uma outra ideia desse atendimento aqui, que ele não se sentiu muito bem atendido por conta disso. Então, quando você traz na frente o que você reconhece como qualidade, eu acho que ajuda nesse desafio de incluir a ouvidoria num lugar de conforto, para quem está na ouvidoria, inclusive, né, de poder entrar e não dizer, olha, lá vem os chatos, alguém que vai cobrar, alguém que está sempre do lado do usuário. Né? Vou perguntar o contrário. Lá vem ela. Denise, eu vou te perguntar o contrário. O que é mais legal na ouvidoria? O que te realiza? O que te dá prazer? O que te deixa feliz no trabalho da ouvidoria? Acho que tudo. Até quando não é o que é ruim, é bom. Eu acho que quando a gente... quando algo assim muito, muito solicitado acontece, entendeu? Quando alguém tem uma dificuldade, até uma simples árvore que foi cortada, a pessoa está pedindo aquilo ali, demora, né? Porque o município é muito grande e tal. Gente, foi cortada a árvore da rua tal. Gente, que felicidade, porque o cidadão, ele conseguiu a demanda dele, entendeu? Então, qualquer conquista, um remédio, chegou o teu medicamento, a fralda, tudo que passa ali, qualquer conquista do usuário, é uma felicidade pra gente. Eu acho que isso. Você tem um caso assim emblemático que ficou no teu coração, que você carrega, que você conseguiu realizar, que trouxe muita felicidade para alguém? Você tem um caso desses para contar? Os meus casos são quase todos ligados à saúde, né? De você conseguir uma cirurgia importantíssima, porque você acaba tendo uma rede de amigos, uma rede de contatos, né? E o importante é ter amigos, né? Sim. As pessoas te respeitam, às vezes aquela pessoa é a mais alta autoridade num transplante de rim, você ligou para ela, não, traz ele aqui, cara, dona, eu cheguei lá, a maior sorte que eu dei, eu não fiz nada, eu só liguei, né, para a pessoa e a pessoa conseguiu o processo. Então, são pequenas coisas que você não perdeu a oportunidade, aquele olhar para resolver a vida de alguém, entendeu? Às vezes você só ligou para alguém, encaminhou, a pessoa bota... teve uma história uma vez que o oftalmo não chegou no plantão, né? Já deu 8 horas, ele não chegou, 9 horas ele não chegou. E tinha um cara, né? Um cara que era militar, sei lá, aposentado, tinha uma filha adolescente que foi cortar uma unha, caiu o negócio no olho dela. E a menina já estava com um olho desse tamanho e o cara não chegava, entendeu? Ele vinha de Niterói, pegou um negócio na estrada. Aí eu liguei pro coordenador, né? E ele foi maravilhoso, ele manda vir aqui. Aí a mulher do cara falou pra mim, olha só, ele tá atacado assim, porque desde 2 horas da manhã que eu tô pedindo pra levar a minha filha lá. Só que ele não quis levar, só que ele ficou apavorado quando ele viu o olho da filha, então ele queria atacar o mundo, mas a culpa da demora tem uma participação dele também, isso acontece. Mas assim, depois ela foi lá no HPM dizer que só faltaram botar um tapete vermelho, o médico, né, oftalmo do município, que era o coordenador, que estava em casa, ele poderia ter ido lá, lógico, né? Porque se o médico do plantão não chegou, mas ele tinha mais aparelho, mais recursos, né? Porque lá no hospital a gente só tem uma lâmpada de fenda, né? Que, lógico, que vai fazer essa emergência. Mas lá ele tinha outras coisas para avaliar até se houve algum corte. Eu sei que... Então, esse tipo de situação. E passou tudo pela ouvidoria, aquele cara bravo, né? Teve uma outra história também de uma criança que ele tinha, né, deve ser um TDAH, alguma coisa, um menino adolescente com uma dor, o cara era de rir das ostras. E ele veio desesperado, o cirurgião geral de criança não tinha chegado,
pediátrico não tinha chegado e foi aquela correria. E o cara querendo ir embora, eu falei, você não vai embora, você não vai ter cirurgia de pediátrica em lugar nenhum. E eu brigando, enfrentando o cara. Teve uma hora que ele pegou e ia sair com o filho dele, eu gritei, você não vai! E o médico chegou, porque eu ficava em contato. O médico chegou porque, tá com pressa, saia mais cedo de casa. Mas os médicos, às vezes, saem de plantão de outro lugar e pega trânsito, sabe como é que era. E era uma apendicite. A criança operou. Aí, quando eu soube que era isso, aí eu fui no quarto ver, né? Aí o pai me abraçou, aí o garotinho falou assim, você tá abraçando ela gritou com você, papai. Não, mas ela me salvou a vida, salvou sua vida, porque... Sim. Mas o menininho falou aquilo, papai, ela gritou, eu não gritei, eu só falei, você não vai sair daqui, confia em mim. Então, assim, isso era o dia a dia da gente lá. Então. E eu acho que é legal, porque às vezes as pessoas, a tendência das pessoas é colocar a ouvidoria num lugar de burocratização, como já é o próprio serviço público. Né? E a rede informal, né, quando a gente falou da importância de ter amigos, né, essa rede informal ela é fundamental, porque a ideia do ouvidor é justamente desburocratizar aquele serviço. Não é furar fila. Então, não é eu para conseguir um exame mais rápido eu vou na ouvidoria. Não é isso. Né? Mas a ideia é entender que quando aquele indivíduo chega ali, né, ele já venceu um conjunto de etapas que não foram cumpridas, né? E aí não dá mais para que esse indivíduo que vai intermediar essa relação, que seria, né, o profissional de ouvidoria, ele também seja obrigado a cumprir toda aquela burocracia. Então, quando a gente fala da rede informal, é nesse sentido. Né? É de você poder compreender que o espaço de ouvidoria ele é um espaço diferenciado, né? Todo setor deve acolher, mas a ouvidoria ela não pode deixar de acolher, é diferente. Muito diferente. Né? Nós somos diferenciados. Então você precisa de uma pessoa que entenda que aquele espaço é o espaço, sim, muitas vezes, de você receber toda a agressividade dessa pessoa que chega. E a ideia é, como é que você transforma essa agressividade? Porque quando esse indivíduo chega com toda a agressividade e eu estou atendendo, eu tenho que ter muita clareza que aquela agressividade não é contra Alex. É contra uma estrutura burocrática que já fez com que ele transitasse muitas vezes por vários setores, sem ter o serviço prestado, né? E aí, quando ele chega ali, a princípio, por um lado ele acredita, porque senão ele não teria ido ali. Mas, por outro lado, ele acredita, mas ele também tem uma experiência negativa, às vezes com 3, 4, 5 setores. Então, ele vou chegar armado, porque é uma forma de não me mandarem embora daqui. Então, quando você pega isso e transforma, né, é interessantíssimo, porque essa é uma frase que a gente ouve muito na ouvidoria, né? Às vezes o indivíduo chega com toda essa agressividade e a gente acolhe aquilo ali, né? E essa agressividade ela se coloca de várias formas, né? Ela pode se colocar gritando? Pode, mas ela às vezes se coloca numa maneira de choro. A gente já teve casos de chegar um indivíduo e a gente ter que ficar 20 minutos aguardando Era que o isso que eu ia indivíduo perguntar, algum exemplo assim de agressividade. Então, um exemplo que eu gosto muito de contar, uma senhora que uma vez chegou na ouvidoria geral e era uma senhora mesmo, talvez uns 80 anos, eu imagino. E com uma outra pessoa, né, que não era uma criança, mas que ela tratava como uma criança, mas já devia ter aí a faixa de idade, imagino, de 20, 25 anos, mas era uma pessoa com necessidades especiais, que ela tratava como filha. E aí, quando ela chega, né, que a gente faz essa primeira abordagem, essa senhora começa a chorar copiosamente, né? A ponto dela não conseguir falar o que ela tinha. Então, nessa hora, a gente precisa ter essa formação, que a ideia não é dizer, olha, fala. Nessa hora, a ideia é o contrário, é dizer, chora, a gente tem todo tempo aqui para te acolher. Então, e ela ficou uns 20 minutos até se acalmar, né? Porque num determinado momento ela tentava falar e ela engasgava, chorava mais e falava, calma, eu não tenho
pressa. A gente está aqui, a senhora fica calma. Então, você oferece uma água, né? Você pergunta se essa pessoa... Porque tem técnicas de atendimento. Nesse caso, por exemplo, era uma senhora de 80 anos, em média, né? Pelas características. Será que é uma senhora hipertensa? Eu não sei. Então, talvez o meu primeiro contato seja dizer, a senhora é hipertensa? Toma algum remédio? Tomo. E a senhora já tomou hoje? Né? Porque eu preciso que ela se estabilize emocionalmente para me contar, porque senão ela não conta. E aí, nesse momento, enquanto ela chorava, a filha começou a se alterar porque ficou nervosa de vê-la, né? E ela tentando acalmar. Então, assim, aí a gente pediu suporte a uma colega que estava junto, né? E falou, não, fica tranquila, né? E aí a colega começou a conversar com a filha, dizendo que ela estava tranquila ali também, que, né? Então, assim, isso tem a ver com técnica que você tem ali para atendimento. Se você não tem isso, você não consegue chegar onde você quer. Né? Ela não foi ali para chorar, mas a gente, era uma forma dela colocar para fora toda aquela dificuldade que ela já tinha encontrado. Né? E quando sai dali, ela fala, nossa, eu tô melhor só de vocês terem me escutado. De repente, ela estava precisando chorar. Né? Ela estava segurando aquele choro e ela achou ali uma maneira, um jeito, né, no acolhimento de vocês de chorar, de botar para fora. Sim, que é a tendência, né? A gente na sociedade faz isso, né? Não é no atendimento profissional, né? Às vezes um colega você tá chorando, você fala, não chora, não, deixa eu chorar, põe para fora e aí depois a gente se reorganiza. Lex, Denise, Cindy, já falaram ali não que... acredita. Eu vi, mas eu queria não ter visto. Mas não teve. Eu vi, pois é. Eu também vi. Você viu também, não viu? Pois é. Eu vi também. Mandaram Eu falei, gente, tá tão bom, gente. A gente cheio de pergunta aqui ainda. Que aula, né? Maravilhosos. Eu aqui cheio de pergunta aqui. A gente volta outras vezes. Eu acho a gente justo. é super oferecido, né? Nem precisa Podem convidar. voltar, por favor. Nem vai precisar, porque Vai precisar, porque tinha tem muita bastante pergunta coisa mesmo. para responder. Eu gostei muito. Pode Mas- me que bom. convidar sempre. Foi o primeiro podcast, né? Primeira experiência. Foi com boa? vocês. Foi ótimo. Que legal, Foi que muito bom. boa. Que bom. Então voltarão. Voltem, Gente, por favor. contatos da ouvidoria geral, para quem está Fala aí. querendo Então, fazer o eu contato, tem fiz várias até formas, não é eu isso? fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer. Assim. A gente tem a forma presencial, né? Não é a mais comum, mas ela acontece. A gente vai dar o endereço da Ouvidoria Geral do município, onde a gente recebe presencialmente, mas as ouvidorias setoriais também fazem esse trabalho presencial. No caso da Ouvidoria Geral, a gente está localizado na Avenida Presidente Sodré, 534, primeiro andar, que é o prédio do 466. CEAL. 466, desculpa, 534 é a prefeitura. É a prefeitura. Mas é ali do ladinho, É do né? ladinho. A gente tem os telefones, né? Tem o tridígito, que é o 162, e aí ligação gratuita, inclusive de telefone celular, e o 2772-6333. E a gente tem o e-mail, né, da Ouvidoria Geral, que é ouvidoria@macaé.rj.gov.br, e tem pelo site da própria prefeitura, né? Então, se você for lá no site da prefeitura, no canto inferior esquerdo, tem Já uma sabe logo tudo, lá o canto da inferior ouvidoria. esquerdo. Clicando ali, abre o formulário e aí você pode, né, descrever lá sua reivindicação, se identificar ou não, porque a gente recebe manifestações anônimas, né? Quando tem fotos, alguma coisa mais pesada, melhor pelo e-mail, né? Sim, É, porque por tem um limite o formulário para você anexar, né? sim. Então, às vezes, Interessante. às vezes sai mais interessante você colocar pelo e-mail quando tem muita coisa que você queira adicionar ali. Ok. E esses contatos, eles são 24 horas, direto, feriados? Então, Presencial vamos lá. não, né? Horário administrativo. Mas os Sim. outros, o telefone. O Mas telefone. os outros, sim. De segunda a sexta, né? De 8 da manhã às 17 horas, né? A gente tem um atendimento, né? E aí o restante por telefone, por e-mail e pelo formulário. É aí direto. você faz a hora que você, né, tiver mais disponibilidade. Show. Maravilha, é isso, Cindy.
Passou tão rápido, era Podemos? 3 horas. Você autoriza? A gente sempre tá assim, 3 horas de podcast, mas sempre tem alguém ali atrás que fica 5, Que 10. não deixa a gente Não tá seguir. deixando. Eu acho que a gente tem que dar a louca aqui qualquer dia desse e Vai direto. ser hoje, então. Bora. Agradecer... Ah lá, já falaram 0, ó. Já acabou. Isso ficou difícil, gente. Agradecer muito, Denise Neto, Obrigada. Alex Xavier. Cindy, mais uma vez, muito legal apresentar junto contigo. Ai, Bom isso, demais. Bom demais. Obrigada, gente, por ter vindo. Voltem mesmo. Prazer mesmo. Então vamos Sim, terminar dando então. um tchauzinho aqui para a câmera central. Valeu, gente. Tchau. Foi Tchau, mais um gente. episódio. A gente volta Até a próxima. no próximo programa. Tchau.